Comigo. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 18. Eu não vou ler o texto todo que lemos, mas vou ler do verso 21 ao 23. Mateus 18, a partir do verso 21, que diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Amém. Que Deus seja glorificado pela sua palavra. Não sei se você esteve aqui domingo passado pela manhã, eu comecei a falar desse texto e eu falei, bati um pouquinho na ação por trás desse assunto, que é a ação de dar, né? Perdoar é dar. E essa é uma questão que muitas vezes nós ficamos travados. Por quê? Porque eu não quero dar. É sempre uma decisão pessoal. Dá, né? A gente sempre se justifica: mas espera aí, mas 70 vezes 7. Eu estava pensando num outro aspecto dessa questão, que é o seguinte: quando uma pessoa erra, você sabe por que às vezes a gente não quer perdoar aquela pessoa? É porque nós não entendemos, ou aquela pessoa que errou, às vezes um outro crente, um outro cristão. Sabe qual é o problema disso? O problema é que nós não temos aquela percepção que o pecado, a falha para com o outro é para com Deus. Às vezes a gente pede perdão a Deus, e se você pede perdão a Deus, se você se arrepende, Deus faz o quê? Deus, Ele perdoa. Deus já te perdoou 70 vezes 7? Já? Já te perdoou? Acho que Ele já me perdoou 70 vezes 70 mil. Não sei. Mas sempre que você se arrepende, então Deus vai perdoar. Aí você imagina que Deus, e nós todos pedimos perdão a Deus e amamos o perdão de Deus, estamos vivos por causa do perdão de Deus, espiritualmente falando. Não é verdade? Aí, olha que situação interessante. Aí aquela pessoa que te feriu, Deus perdoou. Aí você não quer perdoar ela. Você não quer perdoar aquela pessoa. Você não quer perdoar ela, e às vezes você se esquece que aí eu e você vamos entrar numa desobediência, porque Deus falou para você perdoar, porque Ele perdoa. Então, nós temos que entender como você se arrependeu. Você quem já errou mais de uma vez no mesmo assunto, na mesma questão, já errou. Não tem um ditado, o que o mundo fala? Errar é humano, insistir no erro é burrice. Mas essa não é uma visão bíblica. Às vezes, você sabia que insistir em certos erros é sinal que nós somos escravos ainda de alguma coisa. Eu parto do princípio, não sei se aqui existe alguém assim, que erra porque quer. Não, eu vou errar mesmo. A pessoa que erra, que amaldiçoa Deus, que despreza as coisas espirituais, ela é cega total. Ela é ignorante ao absoluto nas questões espirituais. Ela está na sua cegueira, na sua distância. Então Deus e nada é a mesma coisa para aquela pessoa. Então eu quero lembrar você um pouquinho, não sei se você esteve aqui domingo pela manhã, ou se a minha tonteira fez você esquecer as coisas que eu disse aqui, tão preocupado comigo, que dar uma nova chance, então, basicamente é perdoar. Não é só dar uma chance, dar uma nova chance e não perdoar. Então você não deu uma nova chance. Certo? Pois eu falei que dar uma nova chance é ajudar. Dar uma nova chance é estender a mão para aqueles que estão sendo condenados.
eu sempre que falo certas verdades aqui, é bom que a gente entenda isso. Os ensinamentos da Bíblia é para você. Os ensinamentos da Bíblia, nenhum de nós está autorizado a exigir do outro, porque isso não vai funcionar. Aqui, ó, então você é o marido, porque tem gente que se acha espiritual e na verdade está tentando ser algo que nunca vai conseguir ser para com Deus, que é um espertalhão. Vai ser um espertalhão espiritual, um espertalhão da fé? Não tem jeito. Não, está aqui, ó, irmão. Cadê a minha mulher? Ah, está aqui. Você tem que me perdoar. Esse princípio não é para você cobrar do outro, é para você praticar. É para você perdoar. Mas se ele não me perdoa porque é a Bíblia, o problema é dele. Né? O texto todo que nós lemos, ele revela qual é o final de alguém que se recusa a perdoar. Uma dívida pequena é ficar na mão dos torturadores. Então, se você, apesar da sua fé, apesar não sei de quê, apesar não sei o que lá, apesar do tempo que você tem na igreja, se você quiser ser alguém que vive uma vida perturbada, se você quiser e permitir que certas coisas roubem, a ausência do perdão roube de você tudo aquilo que Deus deu para você, a paz, a segurança. Você conhece uma pessoa que está em paz, que está atingida pela mágoa? Você conhece uma pessoa em paz, atingido pelo rancor? Você conhece alguém em paz, crente, pastor, bispo, papa, que guarda no coração? Ah, não tem paz. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, troquei de carro. O ímpio troca de carro. Não é isso. Não é isso. Lá na noite, lá nas madrugadas, lá na sua cama. Ah, não sei o que está acontecendo comigo. Pois é. Pois é. Então, dar uma nova chance tem esse aspecto de ajudar. Não querer ver a pessoa miserável, desgraçada. E tem os exemplos bíblicos, tem os exemplos de Jesus, enfim. Então, eu quero seguir aqui, dentro desses 3 versículos, não vamos desprezar o capítulo, o texto todo, mas tem uma coisa que talvez a gente não pare para pensar, né? Mas o que envolve isso, dar mais uma chance, envolve então em perdoar, em ajudar, e envolve também dar uma nova chance, talvez o que é muito difícil para alguns de nós, é acreditar. Você já percebeu que a gente usa essa palavra assim, repetidamente? Eu não acredito mais em fulano. Por que você não acredita mais no fulano? É porque o fulano fez alguma coisa contra você. Essa é a nossa explicação. A nossa explicação é que nós não acreditamos mais naquela pessoa porque ela nos decepcionou, porque ela nos feriu, porque ela agiu de uma maneira inconveniente, ruim contra nós, quando na verdade nós precisamos entender e poder dizer assim: eu não acredito mais porque eu não perdoei ela. Por não se perdoar, não se acredita mais. Então, perdoar verdadeiramente é acreditar. É acreditar. E você sabe que, falando sobre casamento, que tem pessoas, homens, mulheres, né, cônjuges, que tem essa raiz de desconfiança muito grande no coração. E é muito difícil um casamento sobreviver na base de desconfiança. O casamento tem pilares. Um dos pilares é o respeito. Outro pilar é a confiança. Outro pilar é a fé. O casamento tem pilares. Todos nós entendemos o que é pilar, o que é coluna. É algo que, se for tocado, se for mexido num pilar, aquela galeria desaba. Se for tocado num pilar, numa sustentação, numa pedra,
angular, que é a pedra que ficava na quina. Então, as casas lá no templo de Jesus não tinham colunas como tem aqui nessa igreja, né? Antes dessa parede surgir, surgiram primeiro colunas aqui, não sei de quantos metros. Depois os tijolos foram colocados. Então, o casamento é assim. Não, uma mulher que não acredita no marido, né? Como é que é? É ver celular, cheira a roupa. Já cheirou a minha roupa? Já, você não se lembrou. Só para falar que estava um CC danado, você lembra? Você falou, nossa, essa tua camisa. Não é verdade? Então, mas aquela mulher que cheira para ver se tem alguma coisa, que dá geral, né? Que dá uma geral. Então, como é que isso vai? Não, é que eu amo demais. Como que amo demais? Eu amo demais, mas não perdoo nunca. Então, é acreditar. Como que nós podemos acreditar? É a pergunta. Em alguém, se no mundo em que nós vivemos, o não acreditar é o que domina nas mentalidades, nas mentes das pessoas. As pessoas no mundo, meus irmãos, elas vivem na base que não acreditam. Eu gosto de ver um programa na TV a cabo, sobre uma casa de penhores, talvez você já tenha visto, e tem uma frase que ele sempre diz quando ele manda alguém conferir se aquele é falso. Ele fala assim, não é que eu não acredito em você que está levando o produto para ele comprar. Eu não acredito em ninguém. Não é que eu não acredito em você, é que nesse meu negócio aqui, as pessoas tentam fraudar. A premissa é que muita gente leva lá uma coisa que não é verdadeira. Não é que eu não acredito em você, é que eu não acredito em ninguém. E quando eu ouço ele falar isso lá no negócio dele, vem à minha cabeça isso, que isso é a mentalidade das pessoas, né? Como é que não se acredita em ninguém nada? Por favor, querido, não use. Você vai revelar ser um anão espiritual. Você vai revelar ser uma criança até hoje. Ah, maldito o homem que confia no outro homem. Você tem que entender isso para abrir a boca para falar, citar isso, para você não acreditar na pessoa, você não acreditar no outro. Você tem que ser bem tenro na fé, bem ignorante da questão espiritual, né? Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, que faz do braço o seu livramento, ele está falando de você confiar em você mesmo. Maldito você porque você confia em você mesmo e você despreza Deus. Não precisa de Deus, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou vencer, eu vou derrotar. Não é não acreditar no outro. Isso não, maldito homem que confia no homem, não é uma premissa para você desconfiar de todo mundo, não. Dá um toque no irmão, ei irmão, fala com ele, ô irmão, aí, vê aí, irmão. Fica esperto, irmão. Aprende, irmão. Geralmente, quem usa esse versículo no contexto espiritual são os desobedientes, sabia? Quem usa esse versículo no contexto espiritual são os revoltosos. Porque não querem se submeter. Por que você não vai submeter? Não vai submeter o pastor, já usei essa expressão várias vezes, né? O pastor também é homem, o seu é homem mesmo. Pá! Cabra macho. Retado, como é que é lá? O pessoal do Nordeste tem umas senhas. Aqui é tal. Pois é, mas a Bíblia está dizendo, é melhor você eu não concordo. É melhor você não concordo com o bispo, não concordo com o pastor Henrique, não concordo com qualquer coisa, eu não quero. Tá bom. Quem que vai te amarrar? Não, mas aleluia, porque Deus falou comigo, maldito. Pelo amor de Deus, aprenda. Para você caminhar bem, para você caminhar com firmeza, para você ter essa graça de Deus. Porque dar uma nova chance é acreditar. E essa é uma das grandes diferenças para os imitadores de Cristo, os seguidores de Jesus, acreditar nas pessoas, acreditar na mudança da vida. Eu tenho olhado uma situação em que alguém se recusa a perdoar porque
não acredita mais. Tem uma lógica, mas a pessoa devia acreditar, devia perdoar, porque dar uma chance não é só não, eu te perdoo, tal. Você pode olhar assim, por exemplo, para o evento de Jesus, né? Com aquela mulher surpreendida em adultério. Vai e não peques mais. Pensa sobre essa declaração. O que Jesus realmente perdoou? Jesus realmente acreditou? Né? Olha, não pecas mais e fica comigo aqui para eu te olhar. Vem andar comigo que é para você não voltar às influências. Pensa sobre essa declaração. Pensa, vai e não peques mais. Né? Então, Jesus confiou nela? Jesus acreditou no arrependimento dela? Vai e muda a sua vida e anda diferente. E ela foi. E ela mudou de vida. Porque o seu arrependimento... E pensa quão importante, talvez, nós estamos aqui num campo dos pensamentos humanos, das percepções minhas individuais, e você tem percepções, às vezes, são diferentes da minha, mas para aquela mulher foi muito importante, talvez, penso eu. Vai, não pega, ela, poxa vida, ele acredita realmente no que aconteceu comigo. Ele acredita realmente que eu não vou mais fazer isso. Essa palavra dele, para mim, ela é suficiente, não é? Então, isso, sem dúvida, essa mentalidade diferente do mundo, pode atingir as vidas de maneira profunda, eu penso assim. O problema é que a gente tem certas experiências e nós, às vezes, nem tudo que acontece, nem tudo... Quem é pregador do Evangelho, não estou falando de púlpito, não. Estou falando do mundo, da vida, do trabalho. Quem é testemunha de Jesus, às vezes passa por uma crise assim, de evangelizar uma pessoa. E como ela não se converteu naquele momento, ela achar que não adiantou. Ela desanimar. Eu não sei se você já assistiu, eu já perdi a conta de ouvir testemunhos de alguém falando de alguém que nem lembra o nome. Né? Eu me lembro, quando Jesus entrou na minha vida, eu me lembro de um colega lá do meu trabalho, nem lembro o nome dele. Mas ele foi a primeira pessoa que falou para mim do amor de Deus. E aquela palavra dele nunca mais saiu da minha cabeça. Então, quem prega o Evangelho, quem testemunha de Jesus, não é? É porque acredita que Jesus vai mudar a vida daquela pessoa. Não adianta. Ô bispo, o meu cunhado não adianta, porque eu já preguei tanto para ele que ele é um bicho ruim, eu acho que ele tem que ir para o inferno mesmo. Então nós temos que acreditar. Está no bojo de quem fala do amor de Deus, quem fala de Jesus, quem prega o Evangelho, de quem perdoa. Ou acreditar que a vida daquela pessoa ela vai mudar pelo perdão de Deus na vida dela, vai libertar ela pelo perdão de Deus sobre os seus pecados, como também o meu perdão sobre uma falha específica. Eu penso que essa prática é a prática de atingir as vidas de uma maneira profunda. Às vezes a gente quer atingir as pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa sabedoria, com a nossa aparência das coisas. E isso que atinge uma pessoa. E isso que atinge profundamente ao ponto de a vida daquela pessoa ser mudada, não é? Pense comigo, nas grandes cidades, na nossa cidade, Caxias, que é uma grande cidade. Quem acredita nas prostitutas? Quem acredita nos viciados? Quem acredita nos mendigos? Acredita que os mendigos podem mudar? Acreditam que as prostitutas podem ser transformadas? Acreditam que os viciados podem ser libertos? Pense. Quem efetivamente crê?
que o bandido, o marginal, o traficante podem ter as suas vidas transformadas. Quem acredita que os empresários, quem acredita que o Sérgio Cabral pode ser transformado? As coisas estão de um jeito tal que se o Sérgio Cabral começar a ser transformado, isso não me engana. Você é um malandro. Pensa. Pensa bem. Eu penso assim, se Jesus transformou a minha vida, por que Ele não pode transformar a vida de qualquer outra pessoa? Mas nós precisamos acreditar. Você sabe que está nessa base a razão de não falarmos tanto de Jesus como nós devíamos. Pode ser porque nós não cremos, ou pode ser porque a gente não quer. Será que existe isso? Pelo amor de Deus, complicado, né? Pensar essas coisas. Será que existe alguém que deixa lá esse miserável desse marido a vida inteira? Me maltratou, me humilhou, me usou, me abusou. Faço questão que ele vá para o inferno. Jesus, por favor, não toca nele não, manda ele. Que frustração quando ele é alcançado pela graça de Deus, hein? Puxa, que azar. Pô. Será que tem isso? Não sei. Quem vai saber o que acontece no coração das pessoas, não é? Nos políticos corruptos, a gente crê, como o mundo crê, não, tem que acabar com esse congresso aí. Isso aí, tudo sem vergonha mesmo. Aprovaram a lei aí do não poder punir, vão prejudicar a Lava Jato, vão livrar a cara de um monte de corrupto, essa lei aí da, sei lá das quantas. Complicado. Eu não sei se eu digo, bom, graças a Deus eu não estou lá para lidar com isso lá, com essa raça toda. E a gente também tem que entender que certas coisas, irmãos, estão no nosso coração. Como é que eu perdoo alguém que me causou um mal e que se afastou da minha vida? Eu tenho que ligar para essa pessoa? Não, eu tenho que perdoá-lo, limpar meu coração e abrir a minha porta de novo. Abrir a minha porta de novo. Se ele passar por uma situação, se eu souber, precisa de ajuda, cara. Se tentar fazer alguma coisa, mesmo que não me pediu, mas porque eu estou livre. Aquilo que aconteceu, da minha parte, e com certeza, se a pessoa não se arrependeu, ela está lá sofrendo. Ela está lá na mão dos torturadores. E eu não posso perdoar, não é ficar de camarote, está vendo agora? Olha lá, vai pagar, está vendo? Está vendo? Pensa só, hoje é capaz de você ir num lugar e ouvir um testemunho desse. Aleluia! Mas Jesus me deu vitória. Aquele infeliz está sofrendo. Olha esse câncer aí, hein? Esse câncer aí é Deus, porque você fez isso comigo. Cara, o que é isso? Que pensamento é esse? Que fé é essa? Que filosofia é essa? Pense, onde está Jesus numa situação dessa, numa declaração dessa? E é capaz de dar um testemunho numa igreja e o pessoal bater palma. O pessoal bater palma, aleluia, é isso mesmo. Deus, vingativo mesmo. Vai por uma circunstância da vida que uma pessoa dessa, um irmão dessa, tem um câncer. Como é que ela vai pensar o quê? Por isso que ela fica desestruturada emocionalmente. Não é que ela perde a fé, fica evidenciado que nunca ela teve uma fé bíblica, uma fé genuína, pira. Porque o que eu fiz então? Eu devo também ter feito alguma coisa errada. E Deus é sempre misericordioso, Deus cuida, Deus trata, enfim, Deus explica. Às vezes a gente passa por coisas para abrir os olhos, para entender uma outra realidade, para saber que não era. Precisa disso? Às vezes precisa, como é que vai saber? Não tem uma palavra bíblica que, depois de repetir, você endurece a cabeça, então tem que quebrar a cabeça para entrar.
Quebrar a cabeça fala de um sofrimento, fala de uma coisa traumática. Fulano caiu num acidente, quebrou a cabeça, teve um traumatismo craniano. É uma coisa grave, é de um problema, às vezes, que quebra a cabeça. Mas não ouviu, endureceu, chutou, desprezou. Não, eu não perdoo nenhuma, não vou perdoar e acabou. Pronto, parabéns para você. E se a pessoa se arrepende, que te provocou aquele sofrimento, Deus vai perdoá-la e ela vai seguir com uma paz. E você vai seguir atormentado. E cada coisa boa que acontece para o outro, você fica com mais raiva de Deus. Como é que pode isso? Eu não aceito Deus abençoar aquela sem vergonha. Eu não aceito, não é possível. Isso. E era tão simples. E a cura e a libertação. Jesus acreditou e ainda acredita. Mas porque nós nos autodenominamos imitadores de Cristo, embaixadores, propagadores das boas novas, não acreditamos, pelo contrário, somos os primeiros a desacreditar, dizendo: esse está perdido, aquele não tem solução. Pense, se eu e você tivemos uma solução com a entrega de Jesus, com a morte de Cristo, pois éramos também para com Deus prostitutos, marginais, mendigos, viciados com nossos delitos e com os nossos pecados, porque tais irmãos que são condenados pela sociedade, ou pessoas que são condenadas pela sociedade, não podem ter uma nova chance. Mas acreditar caminha de mãos dadas com outra palavra, que demonstra prática. Dá uma nova chance é acreditar e é também valorizar. Rapidinho, pensa comigo nessa palavra valorizar. O que é valorizar? Quando você diz assim: o meu marido, ele me valoriza, a minha filha não me valoriza, a minha mãe não me valoriza. O que você está falando? É sobre o que isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Ou quando você decide valorizar alguém, quando você decide valorizar o pastor, quando você decide valorizar o seu patrão, o que você está fazendo para isso? O que você faz que você entende que, através daquela prática, você está valorizando aquela outra pessoa, a sua mãe, o seu filho, enfim? Bom, nesse trato que eu coloquei, eu penso também que inclui esse conceito aqui, que valorizar é dar importância ou significado, que é a mesma coisa, a algo ou a alguém que anteriormente tinha o seu valor reduzido. Valorizar é dar importância a alguma coisa que foi desvalorizada, que teve o seu sentido reduzido. E isso acontece nas nossas relações, atrás de nós mesmos, às vezes, né? Ontem eu tive o privilégio de almoçar com os meus netos. E eu dei comida à minha neta. A mãe dela estava aí passeando, sei lá o que a filha estava fazendo. E eu dei a comida para minha neta. E aí depois nós fomos comer um chocolate que ela gosta lá. Aí estou lá na mesa com ela, pedi água para ela, pedi café para mim e estávamos comendo lá o biscoito. Eu não sei o que eu falei com ela em um determinado momento. Ela falou para mim assim: chato. Me chamou de chato. Se a minha filha estivesse lá, a minha filha ia fazer um barracão.
E eu falei assim, aí eu comecei a chorar, né? Aquela coisa. Aí você pensa assim, ela vai ver eu chorar e vai se quebrantar. Aí chorei. Ela gostou tanto de me ver chorar, aquela cena toda, que quando eu olhei para ela, ela falou assim, chato. Eu falei, de novo. Mas depois, né, eu falei assim para ela, a Kátia tinha ido a outro lugar, a Kátia chegou, eu falei, vou falar para a tua avó. Não fala. Ela não deixou eu falar para a avó que ela tinha me chamado de chato. Aí a avó, foi brincadeira? Foi brincadeira, está brincando, né? Então, mas às vezes a gente não tem isso. Eu não vou perguntar quem você conhece, alguém que é chato, porque eu sei que todos vocês conhecem. Quantos me conhecem? A minha filha, você conhece um chato. A minha filha uma vez falou para mim assim, 10 anos atrás, pai, na boa, pai, você é chato pra caramba, pai. Fico pensando, quando você tiver 80 anos, imagina, se tu já é chato agora, né? Quando ficar velho, vai ser mais chato. Dar significado, valorizar aquilo que você não valorizou. Quantos de nós já fomos socorridos por um chato? Já fomos ajudados por alguém de uma maneira que a gente não valorizava. Eu pensei que fulano, o maravilhoso vinha, o Beltrano vinha, o outro vinha, mas quem veio foi aquele chato, ou foi aquele desprovido, mas que tinha vontade, não podia te dar coisas, mas foi te ajudar, foi virar laje com vocês, não te deixou sozinho. Valorizar, dar uma nova chance também é valorizar. Trata de valorizar. Como é que é? Quero que valorize aqui. É bom cantar, né? Você sabe que esse hino sim. Está do lado de alguém que você está com raiva, então agora como é que eu vou cantar para ele? Olha só para o outro lado. Adoro quando o bispo fala assim, você que está aqui, olha para trás, você que está aqui, olha para cá, que eu não tenho que olhar para a pessoa. Cantar, quero que valorize. Quero quem? Quem que quer que você valorize? Eu? Quem é que quer que você valorize o que você tem? Deus? O autor da vida? Eu dou graças a Deus por tudo que Deus me deu. Tudo que eu tenho é Deus que me deu. Aleluia. Então por que você não está valorizando? Se foi Deus que te deu. Alguém namora alguém e dá um anelzinho. Namorava a Kátia, eu dei um anelzinho para ela. Você lembra? Comprei na rodoviária Novo Rio. Um anel de plástico, mas era lindo. De bala, não anel de bala, né? Sabe aquele anelzinho que vem na bala antigamente? Você é novo, a Cláudia ela já ganhou muito anel de bala. Aí eu dei para a Kátia. Foi uma brincadeira, obviamente, com ela, né? Então, aí o namoro desfaz. Não, você devolve tudo. Hoje não devolve. Não. Deu, está dado. Se tirar, como é que é? Tem uma maldição para quem dá e tira. Rabo de lagartixa, sei lá, tem um negócio aí, quem dá e tira, tem uma bobeira. Mas não é assim, a gente não tem mais valor, perde o valor. Então, quando ouvimos o que a gente ouve hoje, eu não sei se você está que nem eu estou, eu não aguento mais nem ver jornal, nem ver notícia, né? É tanta coisa que é falada, e a gente tem que quase proteger o nosso coração, tem que ouvir com um coração, temos que nos encher. Fala para o irmão do lado, você precisa ler mais a Bíblia, irmão, lê a Bíblia, fala para ele, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia mais. Faça uma experiência. O que você gosta de assistir na televisão? Então, desliga a televisão na hora, fica lá, até começar o que você adora. Tararã, começou a musiquinha, você desliga e abre a Bíblia. Faz essa experiência. Começa a ler a Bíblia. Pede que Deus fale com você. Não é? Poxa, mas só Bíblia. A gente não pode se distrair? Pode. Mas na hora da tribulação, o que você quer? Só Bíblia.
Na hora da angústia, o que você quer? Só oração, só oração. No hospital, desliga essa televisão. Jesus, tenho cabeça, preciso, não é verdade? Então, vamos terminar. Durante um período da minha vida, que eu era mais... Não vou falar bobagem, não. Num período da minha vida, eu investi em ações. E, às vezes, nós somos como a Bolsa de Valores, damos importância nas pessoas quando estas valorizam. Mas por não sermos valorizados, ou por não sermos agentes da valorização, porque não investimos nas qualidades de pessoas desacreditadas, não investimos na qualidade de pessoas humilhadas, condenadas pela sociedade, para que elas venham a retomar o seu devido valor. Eu estou falando, queridos, basicamente de pregar, de testemunhar do Evangelho. Valorizar uma pessoa, às vezes não é só dar o que ela quer, mas é dar o que ela precisa. E a pessoa que está perdida, ela precisa de Cristo. Ela precisa de mudança, de transformação, ela precisa ser apresentada àquele que pode mudar realmente a sua vida. Alguns estudiosos da Bíblia, eu citei a mulher adúltera, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que ela é a mesma que beijou e limpou os pés de Jesus com o óleo, o unguento, o perfume. Jesus a valorizou em meio a todos os fariseus e doutores da lei, dizendo que ela havia lhe honrado enquanto os anfitriões não tinham dado tais honrarias a Cristo Jesus, nem lavaram meus pés. Então, podemos dizer que antes de perdoar, ajudar, acreditar e valorizar, Jesus amou com todos os seus problemas, nos amou, me amou, amou todos nós, com todos os problemas e delitos. Portanto, dar uma nova chance é, acima de tudo, amar. É um discurso contraditório, eu te amo, mas não vou te dar mais chance nenhuma. Esse é um discurso dúbio, vazio, equivocado. Dar uma nova chance é amar, e todos nós sabemos que o amor é o dom supremo. A gente deve se perguntar, né? Por que a gente não busca o dom supremo? É verdade. Aí a gente vai vivendo, vai estudando, vai pregando. Qual é um texto que é um certo mistério? Busca os melhores dons. Busca o melhor dom. Qual é o melhor dom? Qual é o melhor dom? Não sei. Aí você pede o dom que você acha que você vai ficar bem. Dom de cura. Pá! Pá! Que maravilha. O dom tal. O dom da palavra. A gente prega. Como eu prego aqui? Fica todo mundo dormindo, cochilando, aquela unção. Qual é o melhor dom? Não é? Ou qual o dom mais caro? A gente sempre quer as coisas melhores, né? A gente sempre quer as coisas melhores, muitas vezes são as mais caras mesmo. Não é uma questão só de grife, tem a coisa da grife que complica. Mas uma coisa boa está na sua qualidade, está no material. Né? Enfim. Então, o amor, o dom supremo, é mais caro, sim. É mais caro. Sempre já citei isso aqui, me lembro do bispo Roberto. O amor custou a vida de Jesus. O amor de Deus por mim e por você não custou 300 anjos. Não custou a execução do arcanjo Miguel. Graças a Deus, ó Pai. Custou a vida de Jesus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor faz com que todo pré-julgamento, toda condenação social, toda discriminação se transforme em perdão, em ajuda, em valorização. O amor faz com que aquele que estava desvalorizado e desacreditado se torne o mais precioso de todos. O valor destas ações, fazendo esse paralelo, sobem. O efeito do amor é algo inexplicável. O efeito do amor é algo imensurável. O efeito também é instantâneo. Hoje as pessoas carecem do amor. Famílias desestruturadas, pessoas que se condenam pelo seu passado, jovens viciados e desacreditados, seres humanos que são tratados como animais pela sociedade, muitas vezes comparáveis ao valor do lixo. Tamanha a falta de amor que se observa na atualidade. Em todas as novas chances que Jesus deu, relatados nos Evangelhos, nós vemos o amor sendo a grande força, a grande matriz de toda a ação que Jesus fazia. E foi por causa deste amor que Jesus causou tanto escândalo, pois o amor perpassa, ultrapassa a lei. Então, nós devemos perdoar as pessoas pelos seus erros que possam ter nos atingidos e apresentar o perdão de Deus que as libertará do cárcere de acusação em que estas pessoas vivem. Mas perdoar perpassa o discurso e se concretiza numa prática, ajudando-as a sair do poço profundo em que se encontram quando são condenadas pelos seus erros, em todo momento acreditando na mudança de vida e valorizando-as como filhos e filhas de Deus, lembrando sempre que o grande força disso para dar uma nova chance é o amor. Mas se eu fizer tudo isso e não adiantar nada, então você vai ter que crer. Então, o problema é quando a gente faz coisas mecanicamente e aí não acontece nada. Eu fiz tanta coisa. Você sabe que às vezes a gente age de uma maneira com uma pessoa e ela não entende que você está agindo com misericórdia. Ela não entende. Você, então, eu tenho misericórdia. Mas eu para perdoar, você já notou? A gente sempre quer impor algumas condições. Então, as coisas são separadas, a gente embola. Eu tenho que perdoar para estar perdoado. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. E se for eu provado, então eu tenho que dar outro passo, de acordo com a palavra de Deus. A perdoar uma pessoa, você não ganha o direito de agora controlar a vida daquela pessoa. Às vezes a gente quer perdoar com esse condicional de controlar. Para eu te perdoar agora, vai ter que comer na minha mão. Deus me livre. Deus me livre. Anos atrás, muitos anos atrás, eu ouvi de um pastor importante, com várias igrejas abertas e vários pastores, que ele dizia para todo lado assim: não, os meus pastores têm que comer na minha mão. E quando eu ouvi isso, eu me ajoelhei e falei: Deus me livre. Eu não quero nenhum pastor aqui comendo na minha mão. Minha mão é tão pequenininha. Eu tenho que brigar com minha mulher para ela deixar alguma coisa para mim, que ela quer comer tudo que está na minha mão, já tem a minha mulher para fazer isso. Querer que alguém coma na minha mão, Deus me livre. Então, às vezes a gente tem uma cabeça que para suportar, para andar junto, você quer controlar. Você quer ser Deus na vida daquela pessoa. E esse é o problema.
E essa é a frustração. E essas são as variantes nessa questão, neste assunto. Então, eu queria que você continuasse pensando, né? Falei domingo passado, estou falando de novo sobre esse assunto, para você continuar a pensar sobre a sua vida. Eu queria que você curvasse a cabeça, pensasse. Fechar os olhos é só para você se desligar um pouquinho do que está do nosso lado e pensar no que você ouviu. Eu creio que dar uma nova chance, incluir e não excluir, é algo fantástico, é algo extraordinário. Leia os evangelhos, imite, fique com os exemplos de Jesus. Que nós possamos aprender com Cristo nos relatos do evangelho, incluir e não excluir, dar uma nova chance. Entenda, entenda. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do amor de Deus. Eu não estou falando de uma pessoa que chega na igreja e você, para incluir ela, ela tem que estar aqui na frente cantando. Não, isso é um processo. Isso não é o mais importante. O mais importante é a transformação da vida dela através de Cristo Jesus. E a gente tem que ter entendimento, discernimento, um coração simples, aberto. Quando alguém pede de mim uma prova, uma contrapartida, como? Se o senhor me perdoou, o senhor deixa fazer isso. Não se impõe condições. Como não se impõe condições para amar, como não se exige prova de amor. A prova não é uma prova só, a prova de que você ama é um conjunto. Não sei se hoje ainda os namorados falam assim: se você me ama, vamos para a cama. Se você me ama, prova que você me ama. Já estou aqui com as camisinhas na mão, vamos para o motel ali. Isso é uma prova de desamor. Um sujeito pedir isso para a sua namorada é prova que ele é interesseiro. Não. Quantas meninas eu já conversei, machucadas da igreja. Porque eu amava, eu me entreguei para ele. Então você não ama Cristo. Porque se você ama Cristo, também você vai se entregar. Alguém postou o texto que Jesus disse: pela árvore conhecereis os seus frutos. Uma árvore boa não pode dar um fruto mau, uma árvore má não pode dar um bom fruto. Pode até parecer que é bom, mas bom não o será. E eu escrevi um comentário nessa postagem do irmão. Eu escrevi assim: essa é a maneira mais simples de discernimento. É a mais simples de entender. Jesus deu uma coisa tão clara para a gente entender, mas a gente passa por cima, né? Fulano é uma bênção. O que eu quero dizer? Fulano é uma bênção, quer dizer o quê? Então, não sei. Ele é uma bênção pelo que ele faz, ele é uma bênção pelo que ele é, não é verdade? Pai, eu peço a Tua graça para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Porque este assunto
está dentro do teu plano e propósito para avivar a tua igreja. Esse assunto é básico para todos nós, ó Pai, num crescimento. Quanto tempo a gente perde nesse grau do nosso aprendizado espiritual? Quanta gente vem para a igreja, se entrega, se converte, cresce, Deus usa, e outros parece que estão marcando passo, outros parece que estão a mesma pessoa, entra ano, sai ano, e justificamos-nos porque o pastor não me dá oportunidade, porque o pastor só favorece alguns que são bajuladores do pastor. Ficamos com tantas explicações e o tempo passa, e a vida passa. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para dentro de nós. Eu já sei que eu sozinho, olha-te para ti mesmo, essas filosofias aí, compreende a ti, isso não chega a lugar nenhum, Pai. Eu preciso do teu Espírito, da tua palavra, isso, amém, glória a Deus pela tua palavra. A tua palavra que é como um espelho na minha vida, a tua palavra que não finge, que não é um espelho mágico, que não mente, que não engana, mas que revela o meu sentimento, o meu coração, revela aquilo que eu preciso corrigir. A tua palavra não me exclui, a tua palavra não me rechaça, a tua palavra me chama. A tua palavra cumpre o chamado de Jesus, dizendo: venha para mim, que é onde tem solução, onde tem graça, onde tem força, onde tem virtude, onde tem a bênção do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos de graça. Todos nós lidamos com essas questões. Todos nós já pagamos preços, entendemos quanto que às vezes isso é custoso. Mas há tantos outros que têm vivido esta vida numa plenitude, numa graça. Como é que venceu o tamanho problema? Como venceu essa crise que todos achavam que não tinha mais jeito? Foi o perdão, foi acreditar, foi perdoar, foi dar chance. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda meu irmão e minha irmã, ajuda-nos a entender. Ah, não, eu vou acabar com o meu casamento, vou começar outro. Bom, como se no novo casamento não precisasse de perdoar, não precisasse de dar uma nova chance. Ajuda-nos, ó Pai, ilumina o entendimento, liberta a nossa mente, renova a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. E que todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Guarde a palavra de Deus.